Muita gente ganha bem, tem estabilidade no trabalho, mas vive no limite, sem reservas e sempre a contar os dias para o próximo salário, porque não é a renda que determina a riqueza, mas sim o que se faz com ela. Warren Buffett, que começou com quase nada, aplicou 5 princípios inegociáveis, né? Se você aplicar esses mesmos fundamentos com constância, é muito mais difícil que continue pobre. Ah, a maioria das pessoas acredita que está a fazer bem financeiramente se consegue pagar todas as contas no final do mês. Mas esse é um dos maiores equívocos da classe média europeia. Não acumular nada é o mesmo que correr numa esteira. Você se movimenta, se cansa, mas permanece no mesmo lugar. Ter dinheiro é uma coisa, parecer que tem é outra completamente diferente. Carros financiados ou smartphones parcelados não representam património, são apenas disfarces temporários e custam caro a longo prazo. E aqui entra o primeiro princípio de Warren Buffett: nunca gaste o que você não pode pagar à vista. Buffett é conhecido por viver de forma simples, mesmo sendo um dos homens mais ricos do mundo. Se o preço de encaixar algo no presente é abrir mão de segurança no futuro, o custo real é muito maior do que parece. Na prática, isso traduz-se em armadilhas como leasing de automóveis, ofertas com 0% de juros e o uso recorrente de limite bancário ou cartão de crédito. São mecanismos que geram a ilusão de poder aquisitivo, mas ao analisar com clareza, você percebe o que essas ferramentas realmente fazem é antecipar um estilo de vida que o seu património ainda não pode sustentar. E a solução começa com uma pergunta simples: quanto realmente sobra para você depois de viver? Refiro-me ao seu mínimo necessário líquido, o que sobra após moradia, transporte, alimentação e obrigações fixas. Esse número é o verdadeiro termómetro da sua liberdade financeira. A partir dele, você define o seu limite de consumo e não o contrário. Para controlar melhor esse comportamento, aplique duas estratégias simples. A primeira é a regra das 24 horas, antes de qualquer compra não essencial, e espere um dia. Esse intervalo reduz impulso e melhora decisões. A segunda é o método pague-se primeiro. Assim que receber o seu salário, transfira automaticamente uma parte para uma conta separada de reserva ou investimento. Isso garante que, mesmo que você vá gastar, não vai prejudicar o seu futuro por isso. Agora, se você conseguir manter um valor a sobrar no final do mês, a pergunta torna-se inevitável: o que exatamente fazer com esse excedente? É aí que entra o segundo princípio. Poucas coisas são mais desestabilizadoras do que um imprevisto financeiro, um pneu furado ou uma despesa médica inesperada. Qualquer um desses eventos pode comprometer completamente o orçamento de quem vive no limite. E é por isso que o segundo princípio de Buffett é tão fundamental. Antes de investir, construa o seu colchão de emergência. Esse fundo deve cobrir, no mínimo, 2 a 3 meses das suas despesas básicas. Não do seu salário, mas do seu custo real de vida. Isso inclui moradia, alimentação, transporte, seguros e qualquer outro gasto fixo que você não pode cortar repentinamente. Com essa reserva, você ganha tempo, segurança emocional e capacidade de decisão sobre predação. Sem um fundo de emergência, até um pequeno imprevisto pode forçá-lo a recorrer a crédito, o que inicia um ciclo difícil de quebrar. Mais do que o custo financeiro, o stress de viver sem margem compromete a sua capacidade de pensar com clareza e tomar boas decisões. Mas onde guardar esse dinheiro? A resposta ideal é uma conta de alta liquidez e rendimento razoável. Muitos alemães têm optado por contas de depósito a prazo com rentabilidade em torno de 3% ao ano, como as oferecidas por instituições como Comdirect ou Trade Republic, visando proteger capital e não maximizar ganhos. Para quem está começando do zero, a regra prática é clara: separe 10% da sua renda líquida todos os meses até atingir o valor necessário. E se esse número parecer alto, comece com menos. O importante é criar o hábito. Inclusive, aqui vai um mini hábito poderoso: programe um alerta mensal no telemóvel para revisar o saldo da sua reserva. Só de ver a quantia a crescer, o seu cérebro cria um ciclo positivo de reforço e continuidade. E agora que o risco está sob controle, podemos entrar na parte mais interessante da jornada: como fazer o seu dinheiro trabalhar por si.
E é aqui que entra o terceiro princípio. Se você entender este princípio profundamente, ele pode mudar a sua vida financeira, mesmo que sem um salário extraordinário. Estamos a falar do poder do tempo combinado com os juros compostos. Esta é a engrenagem invisível que transforma disciplina em riqueza, mesmo com aportes modestos. Juros compostos nada mais são do que ganhar rendimentos sobre os rendimentos anteriores, né? No início, o crescimento é lento, mas com o tempo, o crescimento acelera de forma exponencial. Imagine uma pequena bola de neve a rolar do alto de uma montanha. No começo ela é leve, quase inofensiva, mas à medida que rola, acumula mais massa e mais velocidade. Este é o efeito que poucos conseguem esperar para ver. A regra dos 72 é uma maneira simples de visualizar este efeito. Basta dividir 72 pela taxa de rendimento anual estimada. Com uma taxa de 7%, o seu dinheiro dobra em cerca de 10 anos. Isso significa que, mesmo com uma taxa conservadora comum em ETFs globais bem diversificados, o crescimento ao longo de 2 ou 3 décadas pode ser impressionante. Agora vamos a um exemplo concreto. Suponha que você invista 250 euros por mês num ETF global, como o MSCI World. Com uma rentabilidade média de 7% ao ano, você teria aproximadamente 245 mil euros após 30 anos. O ponto-chave aqui não é quanto você começa a investir, mas quanto tempo você mantém o hábito. Esta é a lógica do efeito bola de neve. Quanto mais cedo você começar, menos esforço será necessário no futuro. Muitas corretoras na Alemanha oferecem Sparplan automáticos a partir de 10 euros por mês. Plataformas como Trade Republic e Scalable Capital simplificam este processo com poucos cliques. Tudo isto parece sólido, certo? Mas há um inimigo silencioso que pode destruir esta construção antes mesmo de ela começar. E vamos falar sobre isso no próximo princípio. Ganhar mais não significa automaticamente ter mais. Na verdade, muitos profissionais na Alemanha com rendas acima de 80 mil euros por ano vivem com a mesma ansiedade financeira de quem ganha a metade. Como isso é possível? A resposta está na inflação de estilo de vida. Quando o salário aumenta, os gastos aumentam também e às vezes até mais rapidamente. É um ciclo perigoso. Um bónus torna-se um carro novo. Um aumento transforma-se numa casa maior e cada nova despesa fixa consome parte da sua liberdade futura. A armadilha é silenciosa, porque quase todos à sua volta estão a fazer o mesmo. A comparação social transforma conforto em competição. Você não compra porque precisa, compra porque o seu colega comprou e agora parece que está a ficar para cá para trás. É fácil cair na ilusão de que o sucesso financeiro está relacionado com o que ostenta e esquecer que a verdadeira liberdade é sobre não precisar mais de provar nada. Warren Buffett entendeu isso cedo. Ele vive há décadas na mesma casa, conduz carros comuns e come no McDonald's. E não por falta de opções. Ele sabe que o estilo de vida não precisa crescer com a renda. Precisa crescer com a utilidade, com aquilo que realmente aumenta a sua qualidade de vida, não apenas o seu status. Aqui vai um exercício prático. Toda vez que desejar fazer um upgrade no consumo, seja uma televisão nova, um carro, uma viagem, faça também um upgrade no seu investimento. Se gastar 1000 euros em lazer, invista pelo menos 200 euros em ativos, porque no mundo ideal são os ativos que deveriam pagar pelos seus prazeres, não a sua renda ativa. Agora, mesmo com todas essas práticas, existe um último princípio que diferencia quem apenas economiza de quem realmente se torna rico. Bom, é um hábito invisível, mas presente em 100% dos casos de sucesso. No interior da Baviera, Lena herdou um terreno simples dos avós. Muitos diziam que o solo era pobre, sem utilidade, mas ela se lembrou de um conselho antigo do avô: plante maçãs. Um só pé com tempo pode alimentar uma aldeia. Ignorando as opiniões alheias, Lena plantou dezenas de mudas. Por anos não colheu nada, apenas trabalho e espera, mas depois de 5 anos vieram os primeiros frutos e com o tempo veio uma produção estável, sustentável, que gerava renda e abastecia toda a comunidade. Essa é a essência do pensamento a longo prazo. A maioria das pessoas superestima o que pode fazer em um ano, mas subestima completamente o que pode conquistar em 10. E quando o assunto é património, o tempo não é apenas um factor,
Ele é o diferencial absoluto entre estagnação e abundância. Buffett chama isso de jogo infinito. Ele só investe pensando em décadas. Ele sabe que o poder real está no acúmulo progressivo e que os primeiros anos são os mais desafiadores, porque os resultados ainda são invisíveis, mas depois a curva acelera. Para aplicar isso na prática, pense em 3 horizontes. No curto prazo, reserve liquidez para imprevistos. No médio prazo, concentre-se em objetivos claros, como a aposentadoria antecipada ou a educação dos filhos. E no longo prazo, invista para liberdade total, aquela em que o dinheiro trabalha e você escolhe o que faz com o seu tempo. Quer visualizar isso? Use simuladores como os da FinanceTip ou da Extra ETF, insira os seus aportes mensais e veja o impacto em 10, 20 e 30 anos com diferentes taxas. É revelador. E aqui vai um dado técnico difícil de ignorar. Segundo o Vanguard Group, investidores que mantiveram os seus portfólios por mais de 15 anos, entre 1926 e 2020, tiveram uma chance estatística de 0% de terminar no prejuízo, zero. O que isso mostra? Que não é preciso acertar o tempo do mercado, apenas permanecer tempo suficiente nele. Você não precisa ser rápido, precisa ser constante por tempo suficiente. Essas 5 práticas não garantem que você será milionário, mas garantem que a pobreza não será mais uma ameaça real. Se fez sentido para si, inscreva-se no canal para receber mais vídeos assim, e partilhe este vídeo com alguém que vai partilhar a jornada até à riqueza consigo. A verdadeira riqueza começa com pequenas decisões feitas com lógica e repetidas com disciplina. Comece ainda hoje, porque daqui a 10 anos irá desejar ter começado agora. Vemo-nos no próximo vídeo.